Olá, que bom estar em sua companhia, começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Meio. Este compromisso, sempre aos domingos, às 23 horas, é de levar a você sempre informações ricas e importantes com os nossos convidados. Estamos apresentando a temporada sobre a vida do padre Cícero Romão Batista, né? Ele que é um caririense, ele é um juazeirense, é um padre reconhecido internacionalmente. E com os nossos convidados, os historiadores que aqui passam, nós estamos tentando levar até você um pouco dessa história tão maravilhosa que é a história do padre Cícero Romão Batista. Diga-se de passagem, é o fundador da nossa cidade e que hoje, nesse terceiro episódio, nós vamos conhecê-lo como Padre Cícero, o político. E o meu convidado de hoje é o historiador Dr. Renato Casimiro. Doutor Renato Casimiro, agora a nível nacional, viu? Não mais local. Que beleza. Vamos, um privilégio. Vamos além fronteiras, viu? Portanto, que privilégio. alegria, mais uma vez, recebê-lo aqui em nosso programa. Viu? Muitíssimo obrigado pela atenção. Eu que agradeço, sobretudo, por essa nota que você diz. E realmente felicito e desejo que haja muito sucesso nessa nova abertura da televisão para um novo e grandioso espaço. E eu diria até que, recentemente, nós começamos em Fortaleza, no Canal 18, no Rio de Janeiro, mais uma afiliada. Então, o Brasil inteiro está sendo desbravado pela TV Meio. E aqui da terrinha do Padre Cícero, olha só que maravilha. Vamos mostrar ao mundo que nós temos. Não será vaidoso da minha parte dizer, não pela minha presença, evidentemente, que a televisão brasileira precisa muito de coisas que nos permita refletir, sim, usando o passado como alguma coisa que nos estimula, sobretudo para os projetos do futuro, né? Nós não queremos rever a história tão somente como algo que aconteceu e estamos conversados. Não, nós queremos as boas lições da história. Sim. E isso que nós vamos abordar aqui tem exatamente essa abertura enorme. Sim. Juazeiro do Norte é uma comunidade que vive graças aos grandes acertos tomados no passado, né, pelas lideranças, sobretudo com essa liderança carismática que o padre Cícero desempenhou tantos anos aqui. E após tanto tempo, ainda com temas extremamente atualizadíssimos. Né? Exatamente, porque nós não esgotamos, né, esse manancial daquilo que realmente ele deixou, sim, porque é preciso também trabalhar, não é? Há um material bruto nisso, não é? A expressão, às vezes, dá margem a interpretações diversas, não é? As coisas mudam tanto que diferente você tem, né? Eu me lembro que o padre Cícero foi um empreendedor até na energia elétrica, porque montou o primeiro gerador público aqui da cidade. Mas ele tinha uma visão, assim, eu acho que iluminada nesse sentido, porque ele dizia algo como: meu filhinho, se nós quiséssemos, talvez a gente pudesse trazer o São Francisco para cá. Não é? Muitos anos depois, eu me lembro que meu pai comentava, ele que era do ramo da área da eletricidade, material elétrico, etc. Disse: olha, eu acho que ele podia até estar escondendo de que havia a possibilidade de uma transmissão de eletricidade via fios elétricos estendidos por esse sertão. Seria muito mais fácil do que abrir um canal ligando São Francisco ao Cariri. Porém, estamos enxergando os dois hoje. Não é? Né? Então, veja só, tudo é uma questão de tempo, sim, e da técnica quando disponível para a solução de tudo isso que nós queremos. E a visão, nós estamos falando aí de séculos passados, né? Então, a imagem, o que se pensava, a linha de pensamento imaginário dele à época, para o que acontece hoje, né? Nos dias Aliás, eu acho que também não vamos criar muita diferença, porque tanto você como eu, com todo respeito, nós somos do século do padre Cícero.
O século XX, que ainda teve esse homem por 34 anos, sim, né? Sim, ainda. sim. Mas indo ainda, porque, de qualquer forma, apesar dele ter passado esses 34 anos nesse século XX, mas a sua vida intensa, diga-se de passagem, eu presumo que tenha sido no século anterior. Sem dúvida, né? Não é? Quer dizer, os marcos assim indeléveis, sobretudo na convicção daquilo que ele faria pelo bem dos seus mais próximos e, de certa maneira, digamos, a humanidade, né? Talvez não tivesse essa dimensão. Sim. Mas hoje, imaginando que essa figura, né, alguma coisa que está impregnada em tanta gente, em tantas partes do mundo, né, é um negócio surpreendente, né? Não é à toa que pessoas de outros países vêm estudar o Padre Cícero aqui, e não né? só e produzir coisas assim consistentes, né? Vários livros na França, na Itália, nos Estados Unidos. João Carlos da Itália veio aqui no Café com Leite, veio no Café comigo, lançar o livro dele, né? Tenho muito apreço e muita estima por aquela figura, o padre maravilhoso, salesiano, atualmente residente em Verona. Sim. E teve aqui com a gente, lançou o livro dele, foi um espetáculo. Doutor Renato Casimiro, falando aí, conversamos com a doutora Renata no episódio anterior, e encerramos a nossa conversa, tratamos ali de um determinado assunto, que paramos ali por volta de 1892, por ali, já finalzinho do século, né? Nessa data, precisamente, aconteceu algo de impacto com o Padre Cícero? Sim. Olha, o fenômeno religioso foi de março de 1889. 3 anos depois, então, há um veredicto bastante traumático, sobretudo para a figura do Padre Cícero, mas também extensivo a toda a comunidade que estava junto, ansiosa, para que aquilo que foi analisado por 2 processos, né, acontecidos, e que tinham sido submetidos, portanto, ao seu bispo diocesano em Fortaleza, que tinha sido apresentado posteriormente à Nunciatura Apostólica, que é a sede brasileira, portanto, a instância diplomática, né, do Vaticano entre nós, em Petrópolis, e que havia sido levado à Santa Sé, que, por sua vez, designou a então Sagrada Inquisição Romana, que era o nome do que hoje nós chamamos de Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, a quem cabe, portanto, analisar aquilo que é importante para a Igreja no sentido de manter a sua união, a ortodoxia, o respeito, enfim, a prática religiosa e tudo mais que diz respeito à existência do credo católico apostólico romano em qualquer parte do mundo. Então, ao analisar o fenômeno do Juazeiro, veio não só uma condenação pelos pretensos milagres. Por que dizer pretensos milagres? A gente habitualmente fala do milagre acontecido na primeira sexta-feira santa do ano de 1889. No entanto, quando se lê os processos, mais de 100 vezes esse fato aconteceu. Mais de 100 vezes. Mais de 100 vezes. A Maria do Carmo Forte, que foi uma pessoa que não só transcreveu mais recentemente, né, do original, portanto, do livro que se encontra na Diocese de Crato, né, o primeiro desses livros, né, porque depois há uma sucessão de cópias que vão passando nas demais instâncias, mas é legítimo. Né? Aquele lá tem o referendo do diocesano da época, ou de alguém responsável para tal. No sentido de caracterizar bem cada registro, cada depoimento, sabe? Contou minuciosamente tudo aquilo que foram os relatos colhidos junto aos padres, junto às beatas, junto a sacerdotes, portanto, a todos os envolvidos, né? Um número realmente muito grande, né, de pessoas que passaram a integrar, né, o corpo, né, de depoentes desse processo. Então, essa análise mostrou, sobretudo, que havia 2 coisas flagrantes nisso, pelo menos, inclusive, a minha leitura, assim, talvez mais primária. A primeira delas é o número grandioso desse fato. E quando a gente sempre acontecia com relação ao Padre Cícero e à Beata Maria de Araújo ou com outros padres? Não, acontecia também com outros. E tinha um caso muito, não digo
assim, jocoso, mas um tanto emblemático nisso, é que se achava que as beatas eram tão instruídas nisso, quer dizer, o outro lado que pensava realmente em denegrir e, sobretudo, descaracterizar o fenômeno, né, que quando às vezes não acontecia, digamos que a beata, né, recebia a hóstia consagrada da parte de um padre e o fenômeno não ocorria, né, a beata imediatamente dizia que o fato não acontecia porque o padre não estava em estado de graça. Isso era uma ofensa descomunal. Não é verdade? Sim. Isso é um pecado gravíssimo que um sacerdote pode cometer se ele não está, né, absolutamente, né, confessado no sentido dos seus erros menores e tal, a ponto de que a graça divina não está sobre aquele ministro, né, coisa desse tipo. Pois bem, então, esse colosso de processo, que é muito volumoso, né, ele surtiu essa análise, no sentido de que, visto ao longe, portanto, assim, inevitavelmente, com um flagrante seccionamento dessa realidade mais próxima, né? Porque uma coisa é o sentimento de alguém que está na Europa, vivendo aquela relação mais próxima da Santa Sé, e outra de outra sorte, é o interior do Ceará. Interior do interior. Naquilo que, inclusive, se caracterizava por dito até de alguns padres, né, o miserável lugar do Juazeiro. Né, o miserável lugar. Quer dizer, havia já uma caracterização assim, como se fosse o fim da linha. Né? Tem mais. Não tem mais depois. Enfim, efetivamente vem sumariamente, numa única página, né, a descrição sumária da punição, que é a suspensão efetiva das ordens. Isso é uma coisa tenebrosa para a figura do padre Cícero Romão Batista, porque foi uma vocação extraordinária no ministério. Um homem que pode não ter sido brilhante. Eu me lembro que em 1970, a convite do Monsenhor Azarias Sobreira, eu participei de uma equipe, eu era muito garoto ainda, né? Tinha poucos anos ainda, 21 anos mais ou menos, e era a celebração do centenário de ordenação sacerdotal no Seminário da Prainha. Dom José de Medeiros Delgado tinha sugerido que, de fato, se fizesse essa celebração. Era uma coisa aparentemente discreta, para não entrar em conflito, porque ainda há 50 e poucos anos atrás havia uma certa polarização. Ou seja, o padre Cícero era muito conhecido pela literatura, e através da literatura havia uma flagrante polarização, né? Do tipo ame ou deixe, né? Ou a favor ou contra. Né? Não havia um mais ou menos, não é que fosse um mais ou menos, mas que fosse alguma coisa sensata, porque os documentos ainda não tinham sido abertos. Sim. A maior parte do que se escrevia era através assim, de depoimentos de pessoas que não tinham, às vezes, boa idoneidade, coisas desse tipo. Então, foi a partir daí, especialmente a partir de 63, e eu, como jovem ainda, assisti isso de perto, porque foi a vinda de Ralph Della Cava para o Brasil, sim, com essa determinação de fazer sua tese doutoral na universidade, completá-la, portanto, com o trabalho da elaboração da tese de final de curso, de doutoramento, na Universidade de Nova York, e ele foi nosso hóspede nos Salesianos. Né? E a gente via todo aquele movimento, porque aí sim, né, véspera do Concílio Vaticano II, o Dom Vicente de Paula, de Araújo Matos, autorizou não só, né, a concessão dessa franquia para que ele visse todos esses arquivos, né, que estavam na guarda dos salesianos, mas que igualmente pudesse ir na Cúria diocesana do Crato, e para tal, com isso, ele pudesse pegar um grande volume de textos que permitiriam, de correspondência pessoal entre
digamos, os atores do caso, documentos oficiais, uma série de coisas. E isso, então, deu para nós, anos depois, né, especialmente quando já, se eu não me engano, em 1970, a edição americana. Né? Olha, nós estamos falando de coisa de 50 e poucos anos atrás, né? Pois é, então. A pesquisa durou de 63 até quando... Ah, não, é um pouco menos, porque a edição... Não, é isso mesmo. 1970, a edição americana. A edição brasileira, que mais demorou ainda, que a Maria Eda Liares, uma extraordinária professora, fez a tradução do livro do De la Cava, e aí a edição sai em 76. Portanto, olha só, nós ainda ficamos esperando 13 anos para conhecer. E o livro é um monumento a quem se dedica a esse fato. Né? Bom, então, isso tudo fez com que a gente conhecesse mais a fundo a severidade do que aconteceu em 1892, que foi alguma coisa assim que realmente o exercício que pudemos fazer no sentido de mergulhar um pouco, não é, naquele ambiente, né, composto por toda essa coisa assim de tantos personagens intrigantes, né? Este fato levou à severidade daquilo que foi realmente uma penalização assim como nunca. Hoje a gente às vezes vê, me permita brevemente dizer, às vezes um determinado presbítero, sei lá, cai em si e se encontra que não é mais aquilo que ele imaginava, renuncia e vai para a vida civil e tal, e parece que é alguma coisa assim de uma página que se vira e estamos conversados, não é? Passam a constituir família, uma outra vida, é outra pessoa. No século XIX, isso não era dessa maneira. Não era dessa maneira. E principalmente quem tinha escolhido essa vocação de sacerdote por uma inspiração que vinha de uma matriz extraordinária, como foi a vida do padre Biapina, Sim. que foi uma pessoa próxima da família dele, através do pai, nas missões entre Missão Velha, o Crato, etc. Mas me diga uma coisa, esse impacto ocorrido nesse ano de 1892 foi um passo para o seu movimento político? Mas eu não acredito. Não, mas isso você só vai me responder no próximo bloco. Eu vou lhe oferecer um cafezinho aqui, né? Tá certo. Produção, obrigado aí pelo cafezinho aqui. Agora eu vou oferecer ao doutor Renato Casimiro. Doutor, café com leite. Uma honra me deliciar com a sua companhia. Muito obrigado. De passagem, absorvendo essa aula sobre o Padre Cícero. Né? E com certeza você que nos acompanha nesse momento também vai se deliciar de um cafezinho e vai ficar ligado porque nosso intervalo é rápido. Voltaremos em instantes. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. É a TV Meio e o programa Café com Leite, mantendo-os sempre muito bem informados. E agora com a temporada sobre o Padre Cícero. Hoje o nosso episódio, Padre Cícero, o político. Aqui conversando com o historiador Dr. Renato Casimiro, profundo conhecedor da história do Padre Cícero Romão Batista. E eu tenho a honra de tê-lo aqui para nos proporcionar momentos ricos acerca dessa personalidade do século, né? Eu não diria cearense do século, eu diria não cearense, não, um brasileiro do século, né? Padre Cícero Romão Batista. Doutor Renato, então, esse passo, esse fato que ocorreu em 1892, que de certa forma é um impacto, considerando que à época um padre era... sem desmerecer atualmente, mas
A época, um padre na família, toda família queria ter um padre, né? Toda família que queria ter um filho padre, né? Exatamente, havia Um membro da essa família. dobradinha na família, um advogado e um padre. E um padre, né? E para o padre Então, Cícero, nessa época, foi um impacto muito grande, que era como se fosse, ao meu conhecimento, ao ouvir, uma, digamos assim, uma eliminação das suas da ordens. maior vocação que se maior imagina que vocação. alguém poderia estar dotado, né? Digamos assim, da motivação Sim. que o levou, inclusive, à escolha do ministério sacerdotal. Eu penso que esse impacto foi doloroso, mas ele não se deixou arrefeceu assim, a vontade de realmente de reingressar nas suas ordens. Continuou lutando. Né? Continuou lutando. E isso persegue, na verdade, durante toda a vida. Não se tem nenhuma informação. Eu me lembro que conversei muito com o Monsenhor Azarias Sobreira, éramos amigos, e o Monsenhor Azarias Sobreira era reservado porque, afinal de contas, tinha sido confessor do Padre Cícero, sabia de coisas em sigilo de confessionário, portanto ele não podia transgredir isso daí. Sim. Mas alguma coisa ele disse no sentido de que as convicções dele eram inabaláveis, né? Era um homem de firme determinação naquilo que queria. Ele acreditava demais no mistério, na igreja, na fé que professava, tá? Ele não abria mão de que fosse um servo de Deus. Essa que era a convicção dele. Entende? Sofreu a vida inteira. Morreu acreditando que poderia ser, até na última hora, reintegrado. Né? E isso tal não aconteceu. De maneira que, na sua biografia, a gente percebe logo imediatamente alguma coisa que é um maior envolvimento com a terra, com a comunidade. Ou seja, Padre Cícero chegou a Juazeiro em 12 de abril de 1872, portanto, pouco menos de 2 anos depois. Mas ele já estava próximo, porque em 71, começo de 71, ele já está aprovisionado na paróquia matriz de Crato, Nossa Senhora da Penha, e com isso tinha as atenções para com o distrito do Juazeiro. Sim, sim. Não é? Então ele vinha frequentemente. Então ele foi observado e é evidente que a sua dedicação, o seu zelo, foi algo que assim, o acolhimento, aquela disponibilidade, isso foi cativando o povo. E foi, eu diria assim, mesmo sem interesse, tornando-se um político. Sem dúvida, não é? Um político nesse sentido, né? De fazer o bem. De fazer o bem, sem olhar a quem. Sem olhar a quem. Principalmente, assim, é muito utópico, mas que seja, pelo menos, na nossa, digamos assim, concepção, sim, né? Daquilo que foi o que a gente não vivenciou. Mas o relato histórico é bastante amplo nesse sentido de quanto ele se deu a isso. Tanto que quando veio o convite feito pela família do professor Simeão Corrêa de Macedo, de velha família daqui do Tabuleiro Grande, né, ele não hesitou. Mesmo que as condições não fossem muito explícitas no sentido de algo assim muito confortável, a ponto de trazer a família, a mãe e a irmã, já que o pai tinha falecido bem antes, a outra irmã tinha falecido também. Então, e o pessoal de serviço, de casa, e eles se mudaram para cá. E essa determinação, não é, foi tão importante que ela sempre é associada àquilo que foi uma das narrativas muito interessantes assim, de uma dessas vezes, quando cansado de tanto confessar e receber as pessoas e trabalhar, etc. e tal, ele caiu no sono e teve um sonho. E nesse sonho ele vê a imagem da Santa Ceia e o Cristo aponta na direção de aparentemente um povo assim muito despojado, de nordestinos, aparentemente flagelados de seca e de outras coisas assim,
da natureza, sobretudo do ambiente nordestino, que era muito comum naquela ocasião, né? Coisas assim que se tratou depois pela narrativa, da maneira como ele reproduziu isso para o Floro Bartolomeu e para outras pessoas que escreveram livros, né? E que aí sim há uma intervenção, né, do Sagrado Coração de Jesus no sentido de dizer: e tu, Cícero, toma conta deles, né? Então pareceu que aquilo foi uma determinação dos céus, sim, que ele jamais poderia descumprir, porque ele era um homem de fé. Sim, e sim. Nesse sentido, ele firma a disposição de aceitar o convite do Simeão e da sua esposa e vem morar no Juazeiro. Essa responsabilidade assumida terminou por caracterizar algo que alguns querem rotular assim como um poder que ele assumiu e tal. Mas, na verdade, ele era a figura mais importante. Era o padre, era o confessor, era o conselheiro, era o delegado, era alguém que ouvia para dar soluções. Afinal, homem que tinha... Eu diria assim, ele era um político nato. Ele tinha determinações, ele regia toda... A capacitação, sem dúvida, estava pronta nele. Sem ser nomeado. Nomeado pelo povo, né? Pelo povo. Nomeado pelo verdade. Povo. Escolhido nesses termos, né? Sim, sim. E aí, realmente, claro, o que tinha a fazer? Trabalhar por essa gente. E assim o fez. Ele já era provisionado no Crato, mas agora ele foi provisionado para ser o 6º capelão de Juazeiro, né? Então isso era um ato formal, portanto, de alguém que é nomeado, designado pela hierarquia que está submetido. E ele se entregou completamente a isso. Note que, por exemplo, a perspectiva de se analisar agora a figura de um político que nasce, especialmente depois desse grande desapontamento de 1892, porque aí o que é? É uma determinação da mais alta instância da sua própria igreja. Ele não teria mais um Supremo Tribunal Federal para quem recorrer. Para recorrer. Ele já tinha sido julgado pelo Supremo Tribunal da sua própria igreja, né? Então, é evidente que não houve essa determinação. A gente não encontra em nada. Eu vasculhei demais as correspondências dele, tem muita coisa dos arquivos do Salesiano, da Diocese, de tantos lugares que foi possível recolher isso tudo e ler, né? E a gente não encontra efetivamente, digamos assim, uma iniciativa precoce, assim, ao calor da hora. Não deu certo aqui, eu passo para ali. Não houve isso. Ele continuou ao serviço dedicado. É claro. Só não fazia celebrar. Ele não tinha mais o púlpito, né? Ele era limitado até muitas outras coisas, como, por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo. Eu encontrei outro dia um documento num velho livro de assentos de batismo de uma pessoa que eu conheço, né? Conheci, já faleceu. Ela foi batizada 2 vezes. Por quê? Porque a primeira vez foi batizada pelo padre Cícero a pedido do seu pai, que era um homem influente, inclusive, aqui na cidade de Juazeiro do Norte, um homem era, enfim, produtor rural. Era um coronel à época, né? Era literalmente um coronel, né? Enfim, e a sua filha teve que ser rebatizada. E consta no registro esse. Foi batizada porque anteriormente o fora sem autorização pelo padre Cícero Romão Batista. Entende? Então, as sanções tinham essas repercussões que, olha, quantos anos depois, né, um documento interno, que não é uma coisa assim de folhetim, que a gente pode ver toda hora, mas vai em conta, são revelações assim que vão... nós vamos, como pretensos historiadores, e pelo menos eu assim me considero, vou colecionando dessa marca assim terrível, né? Não digo de perseguição, né? Para não ser tão muito xiita, mas é alguma coisa assim marcante no sentido de traumatizar aquele que já foi tão penalizado. Então, mas é evidente que a sua dedicação maior era para o bem-estar do povo. Isso é que é verdade. E tinha um propósito interessantíssimo. A vida do padre Cícero foi uma coisa voltada por
como a gente diz, por um dístico muito, muito relevante e hoje ainda grande, de grande mérito, que é de uma das prédicas de São Bento, a expressão ora et labora, em latim. Isso significa rezar e trabalhar, né? Daí porque surgiu, digamos assim, essa tradução mais assim livre dele, no sentido de que ele gostaria muito que a sua cidade, Juazeiro, fosse uma terra onde cada casa, né, tivesse o lugar de oração e o local de trabalho. E, na verdade, se a gente for ver hoje, quer dizer, é evidente que não é uma coisa generalizada, porque a modernidade terminou por produzir situações extremamente diversas e tudo. Mas quando a gente vai pela periferia, sobretudo nos locais assim menos protegidos, né, do poder público, a gente sente exatamente isso. Né? A fé inquebrantável desse povo, e se formos mais trabalhando além... e produzindo no sentido de garantir a sua sustentação. E isso é um recado antigo dos tempos do Padre Cícero, nessa fase assim de um tanto desengano, né, sofrido pela penalidade que a Sagrada Congregação Romana o aplicou. Mas ele não entrou na política. A política é uma coisa que vai vir um pouco mais adiante, na medida em que novos capítulos vão se ajuntando a essa narrativa, né, e a essa vivência, e a gente vai perceber que outras pessoas influem no sentido de caracterizar ele não como um político assim declarado, filiado a um partido, etc. e tal, mas, sobretudo, pelo grande conciliador que ele era. E, diga-se de passagem, como você disse, além de um grande conciliador, ele foi... Eu vou usar essa expressão, não sei se estou correto, mas ele era político nato, ele não foi, digamos assim, ele não era político porque queria ser um político, né? Era induzido pelo povo, em especial. Numa linguagem assim talvez mais próxima, ele não era um político profissional. Profissional, não foi, exato. Mas era um político naquilo que é a essência desse bem essência, comum, perfeito. Que as pessoas se motivam para tal, né? Para fazer realmente um trabalho meritório de promoção humana. Rapaz, gostaria demais de saber do cafezinho que o Padre Cícero tomava. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir à produção para preparar um cafezinho já, porque eu não sei se o Padre Cícero tomava tanto café. Isso aí, eu não sei. Produção, muito obrigado aí pelo cafezinho aqui. Aqui eu vou oferecer ao meu convidado, Dr. Renato Casimiro, um cafezinho especial aqui. Será que o Padre Cícero se deliciava de um cafezinho, hein? Esse é antigo, né? Gente, nosso intervalo é rápido, é só o tempo de nos deliciarmos desse cafezinho. Voltaremos em instantes. O Padre Cícero político é o tema do episódio de hoje do programa Café com Leite. Fique ligado. Estamos de volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos apresentando o programa Café com Leite no terceiro episódio sobre a história do Padre Cícero Romão Batista. E o nosso episódio de hoje, nós estamos tratando do Padre Cícero, o político, com o nosso convidado, o historiador, que tem conhecimento profundo acerca do Padre Cícero, que é o Dr. Renato Casimiro. Este eu conheço e sei os seus conhecimentos acerca do Padre Cícero, e por isso está aqui nos proporcionando esse momento, essa aula sobre este tema. E aqui eu tenho a honra de continuar esse bate-papo e gostaria eu aqui de falar 2, 3, 4 programas, né? Mas, doutor Renato, uma coisa me chama a atenção é que a época do Padre Cícero, numa fase, eu diria o termo assim, decadencial na Igreja Católica, considerando que ele tinha sido, né, penalizado, né, pela corte maior da Igreja Católica, mas ainda um homem muito bem quisto pela população, pelas pessoas, e a cidade cada vez mais crescendo, né, com a chegada de novas pessoas, novos moradores, novos romeiros e tal.
qual a atuação política nessa época, já que ele estava afastado da igreja? Ele teve alguma atuação política na região, digamos assim, de Juazeiro, que por sinal ainda era distrito, né? A atuação política do Padre Cícero sempre teve uma filiação de ordem assim, política a um grupo que detinha o poder antes do movimento sedicioso, por exemplo, de 1913 e 14, que era a do Antônio Nogueira Scioli, né? E o resultado disso, o seu filho, inclusive, era o presidente estadual do partido, vez por outra vinha a Juazeiro, de maneira que havia esse entendimento. E isso era necessário porque ele entendeu que era satisfatório que houvesse uma mediação no sentido de se obter aquilo que se pretendia junto à Assembleia Legislativa do Ceará para votar o projeto de emancipação política de Juazeiro. Já se conversava sobre isso? Já se conversava sobre isso, porque entre o final do século XIX e o começo do século XX, né, principalmente aí até por volta de 1910 aproximadamente, havia um trauma realmente desagradável do ponto de vista da ótica dos comerciantes, dos pequenos comerciantes de Juazeiro, que eram insatisfeitos com o mando político do coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, no Crato, que era o prefeito municipal, né, que recolhia os impostos do Juazeiro, mas não tinha nenhum retorno de aplicação. E a população de Juazeiro já era significativa? Era significativo, tanto que quando é feito o primeiro levantamento da população do município, não só o levantamento, mas a infraestrutura e, sobretudo, os equipamentos que havia, tudo, é um documento interessante, porque isso foi feito já com a participação de algumas pessoas muito representativas que chegaram ao Juazeiro, né, em busca, inclusive, dessa figura já muito emblemática assim, do conhecimento, até fora do país. Né? E foi o caso do Conde Adolfo Van der Brugge, que veio da França, do Floro Bartolomeu, que veio da Bahia, do Zé Marrocos e do padre Alencar Peixoto, que vieram do Crato. E se reuniram para formar aquele staff em torno do Padre Cícero com relação a algumas questões, principalmente a questão de natureza política com relação à proposta de sua emancipação, ou seja, a conversão do distrito em município independente. Esse era um trauma, né, porque já era expressivo. A população do Juazeiro na época era por volta de 15 mil e poucas pessoas. Ora, se você verificar o que é isso hoje, o estado do Ceará tem 184 municípios. Pois bem, um grande número dos municípios do Ceará não tem 15 mil habitantes. Nós temos municípios com 3 mil habitantes, 4 mil habitantes, coisas desse tipo. Né? Então, esse era um peso do ponto de vista desse contingente populacional, mas que a ele se associava uma força produtiva interessante do ponto de vista daquilo que era recolhido pela produção deles, portanto, os impostos, sem dúvida alguma. Então, era flagrante esse desconforto de que havia uma mão e a outra não respondia. Não levava e a outra... Não havia isso daí. É evidente que a presença mais assim arrogante do Floro Bartolomeu, né, e do padre Alencar Peixoto foram, digamos assim, determinantes no sentido de apressar essa questão. Certo. E aí é evidente que não só desses 4, 2, o Floro e o Alencar Peixoto, mas junto também com o João Bezerra, eram 3 que não se entendiam, porque cada um queria ocupar já a perspectiva do cargo, né, de direção desse município. Aí já era partidário. Já era uma luta, né, bastante ferrenha. As oposições. E facilmente a Assembleia Legislativa e o próprio governo do Estado detectou que havia esse desentendimento local e isso não era uma coisa boa na perspectiva de que a Assembleia aceitasse de bom grado isso daí. Além, evidentemente, de 2 outras tratativas. Uma era coordenar um bom entendimento entre os partidos que votariam essa proposta. Sim. Não há mudança nenhuma, né? Até os nossos dias. E outro fato importante era exatamente a escolha de quem seria nomeado
para essa transição. E esses três queriam, Né? Padre Alencar Peixoto, Flório Bartolomeu, quem era o outro? E o outro era João Bezerra, João Bezerra. da família Bezerra de Menezes. Certo. Né? A família Bezerra Menezes está no miolo, né, de toda essa questão do Cariri, né, mais especialmente do Juazeiro. Seria o avô do Coronel Humberto? Não é o avô, é algum mas era parente, familiar, né? Mas é ligado à família de José Bezerra de Menezes, né? Sem dúvida alguma. É algum Mas parente. Com isso aí, com a não aprovação à época da presidência do Estado, né? Porque era perfeito. Então, governador, né? Exatamente. Essa coisa, então, levou aí algum tempo, mas finalmente costuraram um bom projeto e principalmente por uma coisa generosa, que aí, perdão, nós somos endividados, né? O Juazeiro é eternamente endividado com essa generosidade de 4 municípios da sua fronteira, das suas fronteiras, né? Missão Velha, Crato, Barbala e Caririaçu. Certo. Porque cada um renunciou um pouquinho da sua área. Uma fatiazinha do seu... fatia, e aí nasce um município. Juazeiro, portanto, é o 76º município. Olha só que coisa. Até 184, né? Não. Isso, em 1911, só existiam 75. Sim, 75, exato. Né? Juazeiro foi o 76. Sim. Hoje nós somos 184. Sim. Né? E interessante é que quando você começa a comparar determinados elementos interessantes, como, por exemplo, IDH, PIB, população, determinados fatores assim, bem indicadores, né, digamos assim, do Estado, de como realmente o município. Juazeiro mantém realmente uma liderança que foi algo que a gente só entendeu, que foi protelado tanto tempo por uma birra política, assim, daquelas assim que é uma idiosincrasia, é alguma coisa que a gente não explica. Mas a curiosidade ainda está aflorada em mim no quesito se esses três queriam ser o primeiro gestor, o primeiro prefeito, então, né? A própria Assembleia, tendo identificado e entendimento com não concordava com essa briga. Viram que só havia um jeito. É que o conciliador, então, assumisse isso daí. Então, eles cederam. Eles viram que, com o apoio da Assembleia, com o apoio do governo, né, o apoio da população, o que é que esses outros 3 poderiam fazer? Nada. De maneira que aí houve um ano extremamente rico de coisas importantes, que inclusive está na história do próprio país. Né? Por exemplo, em primeiro lugar, a Assembleia efetivamente realizou aquilo que se pretendia, acatou, digamos, esse mando do povo, mas que de fato passava por esse referendo do acordão, né? E finalmente em 22 de julho, né, de 1911, né, nós tivemos a assinatura desse termo e foi uma grande vitória. Agora, uma coisa também foi flagrante nisso. Mas eu insisto, quem começou, é a curiosidade. Ele foi nomeado, né? Ele foi nomeado. O Padre Cícero. O Padre Cícero foi nomeado. Rapaz, eu queria ouvir isso disso. Não havia surpresa. Pois é, porque a briga política ali, você falando que precisava de um conciliador. De um conciliador. E eu queria ouvir de sua voz. Eu estava querendo forçar muito a barra de que vocês entendessem que era o conciliador. Pois é. Bom, de qualquer maneira, aí marcou-se para outubro o ato solene. Né? Então ele ficou de julho. Quando você consulta a informação oficial, ele é prefeito a partir, né, de 22 de julho. Certo. Né? No entanto, a posse efetivamente foi em outubro. Em outubro. E em outubro, uma coisa extremamente emblemática na revisão histórica que se faz desse país é a reunião acontecida em Juazeiro para esse ato, que era específico, mas aí o Padre Cícero, o Floro e os demais deram uma dimensão extraordinária que inseriu definitivamente isso, que foi o famoso fato denominado por todos como Pacto dos Coronéis. Né? Na verdade, o Pacto dos Coronéis tem outro nome.
né? Na verdade, ele não conciliou somente esses políticos, né, que queriam ser gestores, também os coronéis. É né? verdade que havia alguma coisa assim, digamos, pendente, que era a insatisfação, porque a partir de 1912, não é, volta ao poder com a saída de Franco Rabelo, né, como chamar, a insatisfação dos grupos locais, principalmente esses organizados pelo dito coronelismo, né, em cada um dos municípios, especialmente do Cariri, mas isso era uma coisa generalizada no Nordeste, né? E que aí foi oportuno, e o padre Cícero foi, digamos, um mentor, né, daquilo. Quer dizer, a ideia surgiu desse conjunto de entendimento entre Floro, padre Cícero, etc., mas ele presidiu o ato e formalizou isso daí, que era aquilo que levaria a que ninguém fizesse a deposição de outro coronel, porque era uma coisa muito comum, um determinado coronel de um município ia lá e depunha o coronel de outro município, como se fosse uma guerra civil ali, né, no território, e tomando o poder. Foi o pacificador. Foi o pacificador. E isso entrou na história como sendo realmente um ato assim de grande valia, sobretudo, para algo que se esperava fosse duradouro. Mas, efetivamente, isso foi desdobramento. Infelizmente, a sedição de Juazeiro terminou por provocar outro tipo de desarranjo frente à força estadual, né, que queria destruir o Juazeiro. Doutor Renato, rapaz, quanto tempo, de fato, após 1911, que foi a data da emancipação de Juazeiro, ou seja, dia 22 de julho de 1911, quanto tempo o padre Cícero ficou prefeito e teve alguma ação específica dele durante o período que ele estava prefeito? De forma bem objetiva, quem consulta os dados oficiais vai encontrar que o padre Cícero foi prefeito em 2 períodos. Um relativamente curto, em razão da intervenção federal. Portanto, ele ficou de 11 a 12, aproximadamente. 2 anos, mais ou menos. Não, menos, por volta de 1 ano, aproximadamente. Certo. Né? Já depois, depois de 1914, aí sim, pelo voto, ele é eleito, mas o estado do Ceará viveu um período de interventorias, sim, de maneira que ele ficou de 1914 até 1927, com vários períodos, né? De tal maneira que, assim... Mas eleito só uma vez. Eleito uma única vez. Certo. E reconduzido várias vezes a cada interventor que se alterava. Uma coisa assim bem interessante é que eu computei todos esses períodos assim de uma forma bem objetiva, de forma que é 5.001 dias. 5.001 dias. 5.001 dias como prefeito. E fez uma obra extraordinária. Eu citaria algumas coisas muito interessantes que estão, digamos, na nossa contemporaneidade, por exemplo, né? Por exemplo, embora já afastado, mas ele foi uma pessoa importante para o nosso primeiro aeroporto. Olha aí. Né? Há, inclusive, registros fotográficos que você pode mostrar, né, da inauguração desse dia extraordinário. Né? Hoje nós sabemos da importância desse modal de transporte para nós. Época, né? A época, 1933, isso é importante. Mas antes disso, bem antes, né, coisas importantes, como, por exemplo, no urbanismo, né, foi toda a pavimentação da cidade. Né? Ele contava com um apoio enorme de Adolphe Van den Broek, que foi um técnico francês, que veio juntamente com Floro Bartolomeu, e o resultado disso, ele era muito eficiente e, sobretudo, pela sua origem, era um homem que tinha passado pela escola, né, a escola parisiense, e fez um trabalho muito bom no sentido de fazer o traçado urbanístico. Pena que nós abandonamos isso, né? Eu não conheço exatamente como é que foi todo o plano diretor que foi estabelecido na época, né? A gente vê certos aleijões na cidade, quer dizer, nós temos alguma coisa para resolver ainda no futuro, tem coisa... dessas lições que a gente não captou do padre Cícero e daqueles que colaboraram com ele. Mas citaria também o fato de que o padre Cícero foi
enfim, exemplar no sentido de ter dotado a cidade com telefonia, não é? Uma telefonia ainda muito primitiva, né? Com energia elétrica, não é? Muito Com visionário, alguns né? serviços básicos, como, por exemplo, a chafarizes em praças públicas, etc. Enfim, era o que era possível naquela época, né? Começo do século XX, mas foi alguma coisa obras assim, extraordinárias, muito responsável no sentido, né, de ter feito isso. E ele mesmo, como empresário, né, terminou por ter uma das usinas aqui, ali onde hoje é a Enel, era ali a usina, né, em qual ele processava algodão né? em pluma e separando caroço, etc. E a época, por exemplo, terminou ali por volta de 1927. Fala-se muito na vinda de Lampião a Juazeiro. Ele tinha alguma ligação com Lampião? Não, Patricício não tinha nenhuma ligação com o Lampião. Agora, Lampião no Juazeiro é outra história, meu amigo. Aí é outra história. É o que nós vamos fazer no próximo episódio. É isso aí, gente. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui. Vou tomar um cafezinho com o meu convidado, Dr. Renato Casimiro. Rapidinho, me deliciei de um cafezinho aqui na companhia do nosso professor, né, e doutor Renato Casimiro, acerca do tema Padre Cícero, o político, né, brilhante explanação. Né. Obrigado. Eu quero lhe dizer que aprendi muito e eu tenho certeza que o recado ficou dado, restou dado aqui ao nosso telespectador, né, nessa fase do Padre Cícero. Eu quero lhe agradecer demais nessa sua participação aqui nesse nosso projeto sobre o Padre Cícero. Viu? E para mim é sempre uma alegria, uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso programa. Você é sabedor disso, tá? Do carinho e respeito que eu lhe tenho, e principalmente como profundo historiador. Muito obrigado a você. É realmente alguma coisa confortante para mim, né, ter essa estima sua, né? Espero que seja merecedor, né? Eu me reconheço Não muito tenha menor dúvida. do que isso, porque na condição de historiador eu sou um modesto engenheiro químico. Porém, profundo conhecedor. Meu irmão, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês. E a você que nos acompanhou em todo o Brasil, muito obrigado pela calorosa audiência de todos. Domingo eu estarei de volta com mais um episódio sobre o Padre Cícero Romão Batista aqui na TV Meio, programa Café com Leite. Beijo a todos, fiquem com Deus e com o Padre Cícero. Tchau, tchau, até lá.